caminho, amados. Buscarmos ao Senhor no tempo que se pode achar, pois Ele vem, Jesus vai voltar e nós haveremos de subir triunfantemente para a presença do nosso Deus. Amados, hoje é chamado Sábado de Aleluia. E eu quero trazer uma palavra de reflexão. Ontem, sexta-feira santa, falamos sobre Getsemane, mas hoje eu quero falar sobre um texto que retrata exatamente o dia de sábado. Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 23, no versículo 56, diz assim: Então, voltaram e prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. Eu confesso que hoje eu fiquei a pensar como foi aquele sábado. Muitas coisas vieram ao meu coração. Eu passei um dia reflexivo, pensando sobre esse momento que foi na história da humanidade. Na sexta-feira, o nosso amado Senhor foi condenado à morte. Às 9 horas foi ele crucificado. Ali, naquela cruz, ao lado de 2 salteadores, que a tradição chama Dimas e Gesta, mas não é o nome que é importante. 2 salteadores. E ali o nosso Senhor foi crucificado. Tomando ele toda a carga de pecado sobre a sua vida, e ali na cruz, com as mãos estendidas, estava ele assumindo a minha morte, a tua morte, assumindo o nosso lugar. Ao meio-dia, as trevas tomaram a terra. As trevas já ofuscavam o olhar para aquele que estava pendurado naquela cruz. Mas, às 15 horas, 3 horas da tarde, houve um brado, dizendo: está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Terremoto. Houve um convulsionar da natureza. O Filho de Deus morria naquela cruz. Morria ali o Cordeiro de Deus, o sacrifício pelos homens. Estava agora morto, pendurado naquela cruz. E eu quero falar, amados, exatamente o pós isso. Jesus, ele morre naquela cruz e logo assim que é confirmada a sua morte, aparece em cena José de Arimateia, um discípulo pela qual era rico, esteve oculto no ministério do nosso mestre, mas na hora certa aparece esse homem. Como é importante olharmos, irmãos, a presença daqueles que se fazem notória no tempo certo. A Bíblia diz em Lucas 23 que, versículo 50, havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem justo, homem bom. E a Bíblia diz que este homem vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus para fazer o enterro, para que ele fosse sepultado. Maravilhoso é pensar que ali estava um homem destemido, enquanto os discípulos fugiram. Lá estava José de Arimateia. E a Bíblia diz que ele, juntamente com Nicodemos, pedem o corpo do Senhor e o sepultam. Coloca na sepultura de José de Arimateia. Ali o Senhor foi sepultado, confirmando a palavra, a profecia
que ele estaria sendo sepultado, mas que ele não veria a corrupção. Uma coisa que me chama a atenção, irmãos, é que o nosso mestre, o nosso Senhor eterno, ele não preparou uma sepultura para ele. Ele não se preocupou onde ele haveria de estar após a sua morte. E por que ele não fez isso, amados? Porque ele não precisaria de uma sepultura, pois a sua estadia ali seria só um momento passageiro. Era só para hospedar, não era para ficar. Ele era apenas um hóspede, um visitante daquela sepultura. E José de Arimateia, ele abriu essa sepultura e emprestou ela para o nosso mestre. Fechou-se a sepultura. A Bíblia diz que as mulheres ficaram ali. Verso 55 diz que as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram a José e viram o sepulcro e como o corpo for ali depositado. Deixa eu dizer para você, quando o Senhor Jesus foi colocado ali naquela sepultura e que foi fechada aquela sepultura, e é aqui que eu começo a mensagem de hoje, elas retornam para casa. A Bíblia diz que elas, então, ao voltar, verso 56, preparar especiarias e ungüentos, a dor da alma, a aflição do coração, de querer tocá-lo, mas não puderam, de querer fazer algo, mas não puderam, e agora elas então preparam ungüento, especiarias. Não podiam retornar lá, porque agora já iniciava o sábado. Lembrando que o dia judaico começa às 18 horas. Então, o sepultamento de Jesus foi feito às pressas, para que não adentrasse o sábado, pois às 18 horas iniciava o sábado e iniciava-se o dia de descanso. E eu quero dizer, amados irmãos, que a partir daquele momento, houve então um desenrolar. A Bíblia, eu estive lendo, olhando o que Mateus escreveu, o que Marcos escreveu, o que Lucas falou, o que João falou. Mas surpreende-me que tudo o que eles disseram era apenas isso, era sábado. Sábado. E o que tinha sábado, pastor? Sábado havia um vazio, havia um buraco, havia ali um sentimento horroroso. Maria, mãe de Jesus, inconsolada, pois viu seu filho padecer, ser crucificado, ser morto, de maneira humilhante, horrorosa. Eu fico aqui a meditar e pensar, o sábado era o dia de descanso. Mas como descansar? Descansar de quê? Como repousar? Havia agora esse sentimento de perda, esse sentimento de um vazio completo que ficou. Aquele sábado foi um sábado torturante, um sábado sombrio, um sábado que quereria eles retirar da história deles aquele sábado, pois havia uma tristeza profunda, uma dor intensa, como dormir de sexta para sábado, sabendo que o Filho de Deus estava lá naquela tumba vazia, aquela tumba fria. Deixaram ele lá, cada um retornou para suas casas, e com aquele sentimento de dor, eu fiquei aqui a meditar, meu Deus, os apóstolos, tomados pelo remorso. Lembre-se, amados, que na quinta-feira, quando ele foi preso, quando ele estava ali no Getsemane que foi preso, a Bíblia diz que todos eles se espalharam, todos eles foram embora, como o próprio Jesus já tinha dito, que eles haveriam de o abandoná-lo. Mas agora ficava no sábado aquele sentimento de remorso,
porque eu não estive do lado dele, porque eu não fiquei com ele, porque eu não morri com ele. Sabe por quê, amados? Porque se acovardaram. Agora tinha um sentimento de remorso, e nesta noite eu quero dizer para ti, eu não sei como é que você tem vivido, eu não sei como você tem se comportado, mas eu quero dizer para você, existem coisas que você decide hoje que pode causar profundos remorsos amanhã. Existem decisões que nós tomamos em relação ao reino de Deus que pode nos trazer profunda tristeza. Eu posso dizer com toda certeza, mas do meu coração, eu olho para esse texto bíblico e fico a pensar, um olhando para o outro, e diz, mas você teve lá somente João. Somente João ficou ao pé ele acompanhou o julgamento. Toda noite da sexta-feira, foi ali para os pés da cruz, acompanhou a crucificação. Agora, quando eles tinham que olhar um para o outro, somente João podia dizer, eu não o traí, eu não o neguei, eu fiquei com ele, eu fiquei o tempo todo, mas os outros cabisbaixo, olhando para o fracasso de não ter permanecido ao lado do mestre. Ei, como é que está a tua relação com Jesus? Como é que está seu relacionamento com o Senhor? Você tem estado ao lado do Mestre na hora da luta, da tribulação? Ou você tem fugido da presença de Deus? Você tem corrido quando a luta chega? Quando a ameaça chega? Como é que você se comporta? Quando as coisas não dão certo? Ou quando as coisas não vão bem? Ou quando as coisas funcionam bem? Como é que você se comporta? Quando você recebe a tua bênção, você permanece ou você já pula fora? Quando Jesus curou 10 leprosos, a Bíblia diz que somente um voltou para agradecer, porque 9 resolveu o seu problema, já não tinha mais lepra, não voltaram mais para estar com o Senhor. Os apóstolos, ao se reunirem, tinham uma outra dor, não tinham a presença de Jesus e ainda tinham uma outra dor. Judas já não estava mais entre eles. Na sexta-feira pela manhã, muito antes de Jesus ser crucificado, Judas ele se enforcou. Havia agora 11. Havia a cadeira vazia de Judas. A cadeira principal estava vazia. O mestre não estava mais com eles. Agora também eu fico a pensar no sentimento que eles tinham em dizer. Você sabia que Judas fazia isso? Como Judas pôde vender Jesus? Esse sentimento deles também, um pouco de remorso, revolta, foram traídos, foram enganados por Judas. E Judas havia cometido suicídio, pesarosamente. Esse era o sábado deles. O que não falar de Pedro, gente? Imagine Pedro, o que bateu no peito disse, Senhor, eu morro. E Jesus disse, olha Pedro, 3 vezes tu me negarás antes que o galo cante. E agora? Cadê o Pedrão? Aquele que sempre estava ali na linha de frente, dizendo que eu sou, que eu faço, que eu aconteço, e considerando o que andou por cima das águas, o homem que estava. Agora, recolhia-se a sua pequenez, insignificância e o seu fracasso no momento que o mestre mais precisou dele. Ele estava lhe dizendo, eu não conheço, eu não sei quem é, eu nunca tive com esse homem. E queridos, quantos têm negado a Jesus diante das situações, quando as coisas apertam, eles se negam ao Senhor, nega a fé, nega o compromisso, nega que serve a Deus, nega por causa do pecado, por causa de coisa, por causa de pressão. Pedro é tomado pelo remorso e estava inconsolável. A Bíblia diz que quando Jesus estava saindo, sua sentença havia saído, quando o galo cantou, melhor dizendo, que Jesus trocou o olhar para Pedro, Jesus viu Pedro chorou copiosamente, inconsolavelmente. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Pedro chorou inconsolável, pois ele viu que Jesus ia para a morte. E sabe qual era o sentimento de choro profundo dele? Pedro havia esquecido das promessas e ele falou, acabou. E agora? E agora? Mas Pedro teve uma outra chance, porque o mestre ressuscitou.
Mas eu te digo, aqueles em que pela qual tem negado a Jesus, quando a trombeta tocar aqui, ficarem aqui e a igreja for arrebatada, haverá um choro inconsolável, porque não terá uma outra chance. Cuidado, em nome de Jesus, não fique para trás, não faça como Pedro, não negue o Senhor, não deixe a oportunidade passar na tua vida. Seja crente, seja fiel. Não negue o Senhor, tenha uma postura firme diante de Deus. E eu volto então, amados, a dizer que, para finalizarmos essa palavra, as mulheres estavam arrasadas. Era um dia sombrio. Prepararam, ainda no final da sexta-feira, prepararam ali os ungüentos, prepararam os perfumes. Havia no sábado daquela dia de sepultamento que Jesus estava no sepulcro, havia muitas perguntas, havia um peso, havia uma nuvem negra que pairava sobre eles, de medo, temor, desiludidos, desamparados, porque não tinha mais Jesus. Amados, se você puder entrar na história e olhar para que cenário sombrio que eles tinham, Jesus não estava mais com eles, havia uma tristeza profunda, havia uma dor, uma angústia terrível. Ei, queridos, sabe o que Deus tem ministrado ao meu coração? Que dor e angústia vai ser para aqueles que ficarem quando Jesus vier arrebatar a igreja. Meus irmãos, vos digo, com peso, com temor e tremor, em nome de Jesus, não fique para trás. Porque quando eu olho aqui a tristeza que esses irmãos ficaram, será muito maior a tristeza quando as pessoas irem até as igrejas e verem as suas portas fechadas. Cadê o pastor? Cadê o presbítero? Cadê o diácono? Cadê as irmãs? Cadê os irmãos? Cadê as crianças? Cadê os jovens? E vai se perguntar, que hora que vai começar o culto? Mas cadê quem é que vai dirigir o culto? Não tem culto hoje. A igreja está fechada, arranje uma chave. Onde é que estão as pessoas? Ei, não queira estar aqui para ver essa cena. E se houver alguém para abrir o culto, não vai ter clima para cantar. Vai cantar o quê, amado? Vai cantar o quê? Saber que Jesus voltou, que naquele culto Jesus não está presente. O que vai cantar? O que vai pregar? O que vai falar? A desilusão será a marca desse tipo de culto. Então, amados, quando eu olho para o sábado que os irmãos viveram, foi um sábado vazio, foi um sábado terrível. Mas agora tem um outro cenário. Os líderes religiosos, os fariseus, os saduceus, os herodianos, eles estavam todos satisfeitos. Matamos ele, acabamos com o líder. Sim, agora estamos livres do curador, do fazedor de milagre. O Messias nós matamos. Mas agora aqui um ponto que eu quero te chamar a sua atenção. Todavia, esses que haviam matado a Jesus se lembraram de uma coisa. Começaram um burburinho entre eles, mas peraí. Ele disse que ele ia ressuscitar o terceiro dia. Correram para Pilatos e disse, Pilatos, aquele homem como estava vivo, ele disse que ele ia aparecer no terceiro dia. E eles disseram, olha, faz o seguinte, coloca soldados lá. Por quê? Porque se os discípulos forem lá roubar o corpo, eles vão inventar que ele ressuscitou. Eles não criam que Jesus ressuscitaria. Eles estavam tentando evitar uma fraude, uma farsa. E agora e eles colocaram a guarda lá. O discípulo nem sabia. Colocaram as guardas lá. Colocaram os guardas. Selaram a porta a entrada do sepulcro, colocaram o selo romano, colocaram uma turba de guarda ali. Eles agindo assim. E os discípulos, as irmãs, as mulheres, todas recuadas. Mas aí eu anotei aqui algumas coisas. Veja bem, por que
que havia essa aflição terrível por parte das mulheres e dos discípulos? Primeiro, porque eles se esqueceram da palavra do Senhor, que ele ressuscitaria no terceiro dia. A dor desta vida se torna maior quando nós nos esquecemos das promessas de Deus. Passamos por luta, passamos por privações, passamos por dificuldades, mas tudo isso se torna um peso maior ainda, amado, quando nós nos esquecemos de onde somos, quando nós nos esquecemos da esperança eterna, quando nós nos esquecemos que nós somos peregrinos e forasteiros na terra. A dor dessa vida, a dor momentânea, se torna muito maior. Agora, quando nós nos lembramos da palavra de Deus, quando nós nos lembramos que o Senhor tem promessa para nós, aí vamos concordar com Paulo que diz: as aflições desse tempo presente não se compara com a glória que nos há de ser revelada. Existe uma questão. 3 coisas que eu considero. Primeiro, quando nós nos esquecemos das promessas de Deus. Segundo, quando nós descremos das promessas de Deus. Terceiro, quando nós desconhecemos. É terrível quando a igreja se esquece, quando a igreja não crê, ou quando a igreja desconhece. Isso faz com que ficamos sem rumo, sem direção, sem saber para onde olhar, sem saber o que fazer. Mas quando nós estamos firmados na palavra de Deus, não nos esquecemos das verdades eternas, nós cremos piamente, amado, venha o que houver, aconteça o que acontecer, a nossa fé está firmada no Senhor. Seremos como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O sábado terminou. Acabou. E a Bíblia diz, queridos, que um novo dia raiou. Dia esse que mudou a história minha, tua, nossa. Mudou a história dos discípulos. Aquela manhã do domingo. A noite de sexta-feira foi horrível. O dia de sábado inteiro foi fulminante. A noite do sábado para o domingo, ansiedade, temor, medo, era tudo o que havia. Mas o domingo pela manhã. É por isso que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Bem cedo, de madrugada, lá saem as nossas irmãs para ir para lá, para ir para o sepulcro, para tentar levar a especiaria. Epa, que surpresa! A porta do sepulcro, o sepulcro está aberto, não tem mais aquela pedra ali não. Ei, e os anjos falam: ei, por que vocês estão procurando vivo entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Aleluia, aleluia. O sábado encerrou, o domingo chegou. O sábado era agonia, o domingo era júbilo. O sábado era tristeza, melancolia, o domingo era vitorioso, era vibrante. Ele ressuscitou, ele está vivo. Deus surpreendeu aquelas pessoas, mostrando o seu poder, venceu a morte, o inimigo pela qual ninguém ainda tinha podido vencer. Ele venceu triunfantemente, para nunca mais morrer. Ressuscitou com seu corpo glorioso, cheio de glória, cheio de poder. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Teu sábado sombrio vai passar. Esse tempo de agonia vai passar. E o domingo de glória vai chegar. Deus nos fará triunfar abundantemente por causa das promessas eternas dele. Por isso, permaneça firme no Senhor. Não deixe que os dias da vida venham te tirar da presença do Eterno, mas pelo contrário, que você possa, cada momento, dedicar a tua vida ao Senhor nosso Deus. Não seja como aqueles que falharam, como aqueles que no momento que deveriam ser uma bênção, recuaram, retrocederam. Mas seja você como um João,
Um João que desde o início esteve ali lado a lado com o Senhor Jesus e ficou ao lado da cruz até o momento da expiração. Então seja um João, seja aquele discípulo amado. Amado que não só amou ele quando tudo estava bem, mas amou quando ele estava no julgamento, amou ele quando ele foi para o caminho do Gólgota, amou ele lá no Gólgota, e só foi embora quando foi ele disse: está consumado, está consumado. Tetelestai. Sim, o João, que viu tudo isso, é o mesmo, amado, que escreve o Apocalipse e que deixa para nós essa glória tão maravilhosa, majestosa. Ele viu o Cristo crucificado, viu o Cristo ressurreto e viu o Cristo glorificado. É por isso que lá, quando ele faz a revelação do Apocalipse, e eu quero terminar citando o que João diz, relatando esse encontro de João com o Mestre. E qual era o dia? Também em pleno domingo. O domingo que surgiu para o João. Olha o que diz Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Ele diz assim: eu, João, irmão vosso, e companheiro convosco na aflição, no reino, na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, no domingo, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês? Escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira e Sardes. E ele diz, João: e voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros alguém semelhante ao filho do homem, vestido com vestes talares, cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha. A sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Quando eu o vi, caiu aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vivo. Eu fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Glória, glória, glórias e glórias a Deus. João viu o Cristo triunfante. Viu ele crucificado, mas viu ele ressuscitado e viu ele triunfante. E o Senhor relembra João: eu fui morto, João, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus renove a tua fé. Que você possa, nesse tempo de Páscoa, amanhã estaremos fazendo a nossa live, estaremos falando sobre a Páscoa, falando sobre a ressurreição do Senhor. Que você possa renovar o seu compromisso, a sua aliança com Deus, renovar a tua fé no Senhor, sabendo que foi Ele que nos libertou do cativeiro, foi Ele que nos trouxe vida, em nome de Jesus. Que você reúna a sua família para estar buscando ao Senhor, agradecendo a Ele pela tua eterna salvação. Você não pode sair, porque estamos em quarentena, estamos em isolamento. Aproveita esse tempo, aproveita esse domingo que você estará com a tua família e faça um momento com Deus, faça um momento jubiloso, faça um momento gostoso com a tua família. É uma oportunidade que Deus está te dando para você passar essa Páscoa em família e desfrutando do melhor da parte de Deus. Faremos a nossa live, estaremos aqui cultuando a Deus com os irmãos, louvando, adorando, e que você tenha um restante de noite, amado, abençoado em nome de Jesus. Nós vamos orar para encerrar essa live em nome do Senhor Jesus. Pai eterno, eu quero te glorificar e te exaltar, ó Deus, porque o Senhor é o Deus tremendo, o Deus todo-poderoso que venceu, aquele que não conhece derrota, aquele que pela qual nos conduz em triunfo por caminho de vitória. Ó Deus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, dá-nos um restante de noite abençoada. Visita o teu povo agora, libera uma palavra de bênção, tira a angústia do coração dos teus filhos, ó Deus. Tira a tristeza, Senhor, tira todo sentimento, Pai, de pavor, de medo, de insegurança que afeta
fé do teu povo, Senhor, seja renovada, que o teu povo tenha uma fé inabalável, que a tua glória, que a tua presença traga sobre o teu povo refrigério, refrigera a alma do teu povo, Senhor, refrigera os teus filhos, Pai, traz a paz, o descanso, o sossego para cada lar, no nome de Jesus. Nós oramos e profetizamos a tua bênção, Deus, sobre cada lar, sobre cada família, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a presença do Espírito Santo permaneçam sobre a tua vida, desde agora e para todos sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a eterna paz dele. Fica na paz do Senhor, tenha a bênção de Deus na tua casa, no teu lar, na tua família. Comungue aí essa paz do Senhor. Fique na paz de Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Um grande abraço do pastor Samuel, da pastora Rose. Fique na paz do Senhor nosso Deus.